Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem me conhece, eu sou a Débora, sou a esposa do El e a gente estava gravando essa série de reflexões, né, de série de vídeos de reflexões em Salmos, e a gente tinha acabado a primeira leva e no vídeo anterior, o Denis, que foi o primeirão, recomeçou a leva, então a gente tá seguindo mais um pouquinho. Obrigada por vocês assistirem, gente. A gente espera, na verdade, que essas reflexões abençoem vocês de alguma forma nesse tempo tão caótico e inseguro que a gente tá vivendo. O salmo que eu vou ler hoje é o Salmo 62. E eu tô aqui no meu cantinho de trabalho, né? Vou apresentar pra vocês meu canto de trabalho. Eu trabalho em casa, já trabalhava em casa antes de começar a pandemia. E acho que eu quis gravar aqui porque eu acho que tem a ver com um pouquinho do que a gente vai falar hoje, do que a gente vai conversar hoje. Então, voltando. O salmo que a gente vai ler vai ser o Salmo 62. Então você pode pegar aí na sua Bíblia, ou pelo celular, ou na Bíblia física. E aquilo, reforçando. É sempre bom quando você for ler um texto bíblico, não só os salmos que a gente está lendo, né? Mas em qualquer momento da sua vida, quando você for ler um texto bíblico e quiser estudar ele, é melhor você usar mais de uma versão da Bíblia. Então, tem aquela lá que você sempre usa, né? Que você quer que você leva para a igreja e tudo mais. E acho que você deve ter alguma outra versão em casa. Se não tiver, tem aplicativo, tem site, tem tudo que oferece as outras versões da Bíblia. E eu acho que é legal, o pastor sempre ensina isso também, porque daí a gente tem uma visão melhor, assim, do texto, né? Ajuda a gente a compreender alguns pedacinhos que são mais complicados, ou dar uma outra perspectiva sobre o mesmo texto. Então eu acho bom. Hoje eu vou pedir licença para vocês para ler. Eu tô com 3 versões da Bíblia aqui, mas eu vou pedir licença para vocês para ler em 2 versões do Salmo hoje, tá? Então eu vou começar lendo pela NVI, eu acho. Eu tô com a NVI, tô com a Almeida Revista e Atualizada e tô com a mensagem. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a mensagem daqui a pouco. Que tem algumas diferenças no Salmo, assim, sutis, digamos assim, mas que ajuda a gente a entender melhor, entre uma versão e outra, entre a NVI e a Revista e Atualizada. Esse Salmo 62 é um Salmo de Davi, e como eu disse no outro vídeo, se você não viu, é só procurar aqui na playlist e assistir todos os vídeos. Davi sempre tinha... ele era meio, como a gente fala, não é volúvel, meio inconstante, não é isso. Mas ele sempre passeava entre emoções nos salmos que ele fazia, né? Ele viveu muitos momentos difíceis, viveu momentos literais de guerra, como a gente já conversou também, você talvez já saiba. Então, os salmos dele são muito assim: o que eu vou fazer? Como vai ser isso? Eu não vejo solução para isso, não vejo solução para aquilo, tem um monte de inimigo ao meu redor, tem um monte de coisa acontecendo, eu não vejo solução. E aí, de repente, ele faz uma reflexão, uma pausa, ou por ser uma oração em forma de música, né, de poesia, ele começa a entender que Deus está com ele, e aí ele começa a adorar a Deus. E eu acho que é um pouquinho assim na nossa vida também, né? Às vezes a gente chega e a nossa oração para Deus é só: ah, Deus, por que isso está acontecendo? E essa situação, como que eu vou resolver? E aquela situação, como que eu vou resolver? Como vai mudar essa situação e tudo mais? E depois de um tempo que a gente ora, a gente começa a adorar a Deus, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável pra gente. Dói um pouco entender isso, mas a gente sabe. A gente confia em Deus para resolver não só os nossos problemas, né? Porque Deus não é só um resolvedor de problemas, mas para nos salvar, para dar tudo aquilo que a gente precisa, para ser tudo aquilo que a gente precisa. Tudo. A nossa vida depende totalmente do Senhor, né? Mas vamos lá. Vamos ler o Salmo. Eu vou ler na NVI mesmo. Depois você lê aí na sua versão em casa.
E daqui a pouco eu vou ler na outra versão, tá bom? Vamos ver se esse vídeo não vai ficar com mais de meia hora. Socorro. Mas vamos lá. Salmo 62, Salmo de Davi. Vamos lá. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Esse é o Salmo 62 pela NVI. Como eu disse, sempre tem, os Salmos de Davi sempre tem esse elemento de guerra e de inimigos e tudo mais. Mas na Almeida Revista e Atualizada, ele faz algumas diferencinhas aqui entre o final. Vocês viram que parece, né? É como se fosse dividido em 2 partes ou mais a música e a estrofe fosse parecida com algumas diferencinhas, assim. A gente vê isso nas nossas músicas também. E aí na Revista e Atualizada ele faz uma diferença que ele começa assim, não serei muito abalado. No versículo 2, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. E aí lá para baixo, quando ele repete esse pedacinho, ele fala, lá no 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Então Davi começa meio, eu não serei muito abalado, talvez eu vá ser um pouquinho abalado, mas não muito. E aí depois quando ele continua falando sobre o Senhor e com o Senhor ele fala, jamais serei abalado. Esse salmo me veio à mente, eu fui atrás dele para falar sobre ele dessa vez, porque eu tava passeando pelo Instagram esses dias e vi que uma cantora que eu sigo, que eu gosto, lançou uma música nova e nessa música ela falava que Deus era um espaço para ela conseguir respirar. É uma música em inglês. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, Deus é um espaço pra gente respirar? Tipo, que interessante isso, né? Vou pesquisar pra ver se tem na Bíblia esse versículo. E aí foi quando eu pesquisei e aí eu cheguei no Salmo 62, mas nas nossas versões aqui da Bíblia, da NVI, da Almeida, não fala esse versículo, ele só vai falar lá na mensagem, que a gente já vai ler daqui a pouquinho. E ele fala sobre isso, e aí eu pensei, no meio da ansiedade do dia a dia, e por isso eu quis gravar aqui no meu ambiente de trabalho, no meio da nossa ansiedade, da nossa loucura, eu tava me sentindo assim, muito, muito assim essas últimas semanas. Lotada de coisa pra fazer, assim, com muita coisa pra fazer, graças a Deus que tinha muito trabalho, mas assim, vinham coisas de todos os lados e coisas pra resolver, e trabalho pra entregar, e prazo pequenininho pra fazer os trabalhos, e aí eu comecei a me sentir assim, um pouco sufocada. Não sei se você já se sentiu assim, acho que sim, né? E eu já disse isso várias vezes, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito. Então eu já fico pensando em todas as possibilidades, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, e não vou conseguir fazer tal coisa, não vou conseguir fazer... E aí esses pensamentos começam assim a esmagar a nossa mente.
começam a dar angústia, sabe? De tão desesperado que a gente fica. E quando eu li essa frase, Deus é o nosso espaço para respirar, eu pensei, poxa, Deus sabe de tudo que eu preciso para viver, mesmo assim, para estar viva. Deus sabe de tudo que eu preciso. E nele eu encontro tudo que eu preciso. Muito, muito mais além do que bens ou de um salário que vem com o trabalho ou de coisas para fazer pontuais na casa. Deus sabe de tudo que eu preciso e Ele é tudo que eu preciso. E quando a gente lê os Salmos e lê Davi falando com tanta confiança, ainda que eu acho que tem coisas que Davi falava confiando, mas sabe quando você fala aquilo assim, na esperança de que aquilo seja verdade, como se fosse para se convencer, sabe? Eu acho que Davi era um pouco assim também. E aí, quando ele fala, o Senhor é o meu refúgio, Ele é minha torre forte, Ele é minha torre alta, Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança. Ele tá meio que se convencendo e se lembrando de que Deus é tudo que ele precisa, mesmo quando ele está no momento mais angustiante da vida dele, Deus é tudo que ele precisa. E quando você vai ler um pouquinho mais sobre o Salmo, teve um autor aqui que o pastor deu pra gente estudar, para fazer as reflexões com vocês, e ele fala que essa é uma oração de urgência esperando uma resposta. É uma oração de urgência de Davi esperando uma resposta no meio de uma confusão, digamos assim, né? No meio de um momento muito atribulado, um momento muito confuso, Davi chega com essa oração para Deus em urgência, esperando uma resposta. E eu pensei, poxa, se aplica tanto, né, ao que a gente tem vivido, ainda que, não sei se você já voltou à sua vida normal, digamos assim, ou se você ainda está sofrendo consequências da pandemia, ou se por outros problemas que não tem nada a ver com a pandemia, você também se sente angustiado. E aí eu pensei, poxa, é uma boa. E aí quando eu fui procurar isso de que Deus é o nosso espaço para respirar, eu encontrei a versão da mensagem que fala isso, mesmo a nossa versão em português fala isso. E aqui nas nossas versões em português mais tradicionais, digamos assim, agora a NVI virou quase uma versão tradicional, de tanto que a gente usa, né? No sentido de tanto que a gente usa. Ele fala aqui, né? A nossa alma espera em silêncio. Na Almeida também, a nossa alma espera em silêncio. No começo ele fala, minha alma espera em silêncio. Ele é a nossa esperança. E depois ele muda e fala, derrama, povo, derrama o seu coração na presença do Senhor. Tipo, derrama o seu coração no Senhor. Então ele começa meio quieto. Minha alma está esperando silenciosa no Senhor. Eu não vou ser muito abalado. Não serei muito abalado. E aí depois ele muda e fala, eu jamais serei abalado. E vocês que estão angustiados também, derramem o seu coração no Senhor. Derramem as suas petições para o Senhor. Ele é o nosso refúgio. E eu quis ler, e por isso que eu pedi a licença de vocês, pedi licença para vocês, para poder ler essa versão, esse salmo da mensagem, para vocês terem esse mesmo sentimento que eu tive quando eu ouvi que Deus é o nosso espaço para respirar. Que quando a gente está totalmente sufocado, totalmente angustiado, que Ele seja nosso ar para respirar. É Ele que nos dá o ar para respirar, mas Ele também é o nosso refúgio. Então vamos lá. A mensagem é uma versão da Bíblia. O pastor já explicou isso, talvez você já saiba disso, mas vou falar para quem não sabe. É uma paráfrase da Bíblia. Ou seja, o autor aqui o Eugene Peterson, ele é como se ele tivesse lido a Bíblia normal aqui, que a gente usa todo dia, e reescrito para ficar mais fácil, para ser mais uma versão, para a gente conseguir ler e entender as coisas mais facilmente, digamos assim. Ela não serve tanto como uma Bíblia de referência, mas
Para acrescentar, eu acho que talvez acrescentar seja a palavra errada. Não é que eu acho que a Bíblia precisa ser acrescentada a nada, tá? Mas eu digo assim, para você acrescentar simbologia ou acrescentar significação a um texto ou acrescentar, ampliar mesmo a sua leitura sobre o texto. Não é uma referência de estudo, tá? É só para ser mais um material enquanto a gente lê. Então é uma paráfrase, ou seja, uma leitura interpretada da Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. Na mensagem, Salmo 62. Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível, não há como eu ser derrotado. Até quando vocês conspirarão contra mim? Lá vem Davi, né? Até quando concordarão com a violência? Vocês nada têm a oferecer, nenhum de vocês. São como tábuas podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam trazer abaixo as montanhas, com imaginação fértil. Vocês recitam bons versos, mas cada bênção, entre aspas, exala uma maldição. Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele. Ele é uma rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível, não há como ser derrotado. Meu socorro e a minha glória estão em Deus. Ele é minha rocha firme, ele é meu porto seguro. Então confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como fumaça, a mulher é como miragem. Ajunte-os e serão nada. 2 vezes nada é nada. Quanto à sorte inesperada, se ela vier, não faça muito caso dela. Deus disse isto de uma vez por todas. E quantas vezes eu o ouvi repetir? A força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, Senhor Deus. O salário que tu pagas está de acordo com o que cada um merece. Mas vamos lá, vamos focar naqueles versículos, no parzinho aqui. É um parzinho, aqui é meio diferente, tá? A divisão também. Ele nem divide os blocos de versículo exatamente igual aos nossas outras versões. Então, só reforçando. Meu socorro e minha glória estão em Deus. Ele é a minha rocha firme, um porto seguro. Confie nele, nele sem reservas, meu povo, sejam francos com ele, Deus é um lugar seguro. Mas vamos lá, voltando para a parte que eu queria ler, que eu li o parzinho errado. É o 5 e o 6. 1 e o 2 e o 5 e o 6, tá? Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Eu esperarei no tempo dele. Tudo que eu preciso vem dele. Ele é uma rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Então, nesse momento de guerra aqui de Davi, de fuga de Davi, ou no nosso momento de angústia, de desespero, que a gente possa ter isso em mente. Que Deus é a rocha firme debaixo dos nossos pés, e Ele também é nosso refúgio, o nosso abrigo, Ele é a nossa torre forte, nossa torre segura, e Ele também é um lugar para a gente respirar, para nossa alma respirar. É aquele que traz alívio para nossa alma. Então, leia depois aí na sua casa, Salmo 62, com as versões da Bíblia que você tiver. E quando as coisas voltarem, ou aqui embaixo nos comentários, você pode dar sua opinião, falar o que você entende por esse salmo, e a gente vai fazendo uma conversa. Tá bom? Eu vou orar. Da outra vez eu não orei, mas eu vou fazer uma oraçãozinha rápida pra gente terminar. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado e nos guiado. Obrigada porque o Senhor tem nos fortalecido. Obrigada porque pela Tua palavra a gente consegue aprender. Ela é viva, ela se renova a cada dia, não importa quantas vezes a gente já tenha lido esse salmo, ele se torna novo
aos nossos olhos quando a gente lê e para estudar, Senhor. E eu te agradeço pela tua força e as tuas misericórdias que se renovam sobre nós todos os dias. E te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deixou essas ilustrações de que o Senhor é nossa torre forte, nosso refúgio, uma rocha firme debaixo dos nossos pés e um lugar para nossa alma respirar. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade, Senhor, nós te agradecemos porque quando a gente acha que está sufocando, a gente pode respirar fundo e contar com o Senhor como sendo o nosso espaço de alívio e de descanso. Nós te damos toda a glória, Senhor. Todo o poder pertence a Ti, assim como disse Davi nesse salmo. Todo o poder só vem de Ti e toda a glória vem de Ti. Tudo que nós precisamos está em Ti. Nós te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, então. Próxima semana tem mais. Dá uma procurada aqui pelo nosso YouTube para ver os outros vídeos se você quiser. Deus abençoe vocês. Tchau.